Olá, muito boa noite. Igreja Batista da Esperança, nosso culto de oração desta noite. Quero mandar um grande abraço, saudação a todas as irmãs e os irmãos que estão nos acompanhando neste culto, nesta live aqui, em um culto ainda à distância, né? Que Deus abençoe. Irmãos, eu tenho orado cada dia, todas as manhãs, a favor da nossa igreja, cada família da igreja, dos irmãos da área de saúde, e orado para que Deus esteja, eu sei que Deus está no controle de tudo, para que essas vacinas que estão sendo preparadas aí pelo mundo afora, logo possa aparecer uma vacina que possa cuidar dessa situação que nós estamos passando. Precisamos confiar em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Muito bem. Então, nós vamos estar falando esta noite, na série de estudo que estamos fazendo sobre os ensinos de Jesus sobre oração. Jesus ensinou que não há limites na oração. E é sobre isso que eu quero falar esta noite. Será que há limites na oração? Às vezes nós chegamos tristes diante do Pai na oração, tímidos, confusos, deprimidos e sem confiança. Não é verdade? Muitas vezes nós pensamos mesmo que não há solução, que é impossível. Quantas pessoas você conhece e que você já ouviu dizer, eu desisto? Né? Agora, isso faz parte da nossa natureza humana. Grandes servos de Deus, inclusive, passaram por isto. Elias, por exemplo, passaram por essa situação difícil de perder a confiança, a esperança, a fé, achar que não era possível. O que vamos aprender com Jesus esta noite mostra, entretanto, que nós precisamos crer nas palavras de Jesus. Afinal, é a palavra do Filho de Deus, alguém que curou, alguém que salvou, libertou, ressuscitou até mortos. Ele mesmo, Jesus, foi morto e no terceiro dia ressuscitou. A Bíblia diz que ele foi visto na sua terra por mais de 500 pessoas depois que ele ressuscitou. Nós precisamos exercitar a nossa fé diante das suas palavras. É isso que nós precisamos, você e eu, crer naquilo que Jesus falou, que é verdade. Amém? Sabe por quê? Porque quando se trata da abrangência do poder que pode advir do exercício da nossa oração, Jesus, o Senhor, nos garante que não há impossibilidades. Jesus então ensina que não há limites na oração. E eu quero que você escute as palavras dele, recebam pela fé, creiam na palavra de Jesus, confiem na palavra de Jesus sobre isso. O texto de hoje é Mateus capítulo 21, verso 21 também. E o verso 22, Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé, sem duvidar, fareis não somente o que eu fiz com a figueira, mas até mesmo se disserdes a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, isso acontecerá. E olha o verso 22, e tudo o que pedirdes com fé, em oração, vós recebereis. Notem, há duas afirmações poderosas aqui, extraordinárias. A primeira é a abrangência da oração, a abrangência ilimitada da oração. E tudo o que pedirdes, tudo. Segundo, a garantia poderosa da resposta, que diz assim: vós recebereis. Garantia de Deus. Jesus não coloca, e nem colocou limites ao alcance da oração. Nós podemos apresentar a Ele as nossas necessidades, nossos desejos, nossos propósitos, nossos sonhos. Para Ele não há coisa demasiadamente difícil. Ele pode todas as coisas e nada lhe é impossível, diz a sua palavra. O pastor Hernando Dias Lopes diz que podemos ser ousados ao apresentar a Ele aquilo que é impossível na perspectiva humana. Não oramos a um ídolo mudo, mas ao Todo-Poderoso Deus. Ele está sentado no trono, Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele é poderoso para interferir no curso da história e atender o clamor do seu povo. Queridos, devemos ser ousados em oração. O pastor Sam Tipton costuma dizer que pedir coisas que nós sabemos que podemos resolver não é orar. A verdadeira oração, a oração que precisamos, é aquela que
coloca diante de Deus coisas que nós não podemos, coisas difíceis, coisas que para nós são impossíveis. Eu diria que orar por coisas que nós podemos fazer é para os fracos. Precisamos chegar diante de Deus confiantes e colocar diante de grandes desafios, grandes coisas, obviamente tudo segundo a sua vontade. E isso significa que você confia na soberania de Deus, na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, ouse apresentar grandes pedidos a Deus. Ouse colocar diante dele os impossíveis dos homens, posto que o homem não pode fazer e o que a ciência não pode resolver, ele pode. Mahatma Gandhi, ele disse que a oração é o mais poderoso instrumento de ação. John Wesley disse que Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Então, queridos, oremos e oremos. O pastor Paulo Cabral, pastor gaúcho, ele diz que a oração é falar com quem resolve. Que coisa interessante, essa é para anotar, né? Oração é falar com quem resolve. Obviamente, nem sempre a resposta trará aquilo que deseja o nosso coração, mas trará a resposta de Deus. E não importa se era impossível, se não havia cura, se alguém já havia dito que o fim estava decretado, afinal, ao orarmos, falamos com o Deus Todo-Poderoso. Queridos, escutem bem, quando parece não haver nenhuma solução possível, podemos confiar que Deus pode mudar a situação. Deus usa a nossa fé para fazer o impossível. Quando cremos, Deus faz milagres. Interessante, se quando não cremos, Deus faz, imagina quando cremos, quando colocamos diante dele a nossa fé e dizemos, Senhor, nós confiamos em Ti. Há, no entanto, algo importante que eu gostaria de terminar. Duas citações. A primeira é de Walter Knight. Ele diz que nem sempre as orações mudam o curso das coisas, mas elas sempre nos transformam. E isso é muito mais importante. Muitas vezes a oração não modifica as coisas, ela modifica as pessoas e as pessoas modificam as coisas. Pense nisso. Mas o desafio desta noite, do que Jesus nos ensinou, é crer no poder de Deus através de nossas orações, porque Ele tudo pode. É Deus Todo-Poderoso, é Deus do impossível. Você duvida ainda? Então ouça as palavras do próprio Jesus. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. E ainda, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9 e 23. E a última citação, façamos a oração do profeta Jeremias. Você e eu, façamos agora, hoje, a oração do profeta Jeremias, quando ele disse lá no capítulo 32, verso 17, assim, Ah, soberano Senhor, Tu fizestes os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti, Senhor. Que maravilha! Então, querido, querida, ore e ore. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensina nesta noite que não há limites na oração. Para Deus, tudo é possível. Creia nisso, coloque em prática na sua vida. Deus te abençoe, te dê uma semana cheia da graça do Senhor. Amém? Amém. Fique com Deus e com esta mensagem musical também. Se tu tens uma dor em tua alma, até pensas que vais fracassar, para Deus não há impossível. Nosso Deus hoje vai te livrar. Para Deus não há impossível.
até mortos Ele pode ressuscitar. Se tu tens um problema difícil, até pensas em desesperar, para Deus não há impossível. Nosso Deus hoje vai te livrar. Vede agora a sua mão estendida, estendida pra te abençoar. Sua mão não está encolhida. Nosso Deus hoje vai operar. Para Deus não há impossível. Até mortos Ele pode ressuscitar. Se tu tens um problema difícil, até pensas em desesperar, para Deus não há impossível. Nosso Deus hoje vai te livrar.